Olá turma, boa noite, né? Estamos mais uma videoaula. Dessa vez a gente falar um pouco, continuar falando do trabalho de uma força variável e entrar sobre conservação da energia. Tá certo? Aí encerra a nossa primeira parte, o primeiro tópico, que é trabalho, conservação da energia. Claro que ainda vai ficar potência ainda, no finalzinho a gente fala, tá certo? Trabalho, energia e potência. Então vejam só, nós vimos na aula passada que deixei inclusive uma lista de exercícios para vocês entregarem, que o trabalho de uma força variável ele é constituído de uma função f de x igual a 3x mais raiz de x, por exemplo, né? E essa função precisa ser calculada qual é o seu trabalho resultante. Então, inclusive no grupo, né, eu tinha colocado uma integral e também o intervalo, a integral com seus limites, e tinha colocado também um limite lá no intervalo fechado. Então vocês vão desconsiderar. O limite só é usado aqui nessa função quando ela está sem a integração, o sinal, por exemplo, de 1 a 2, por exemplo, certo? Aí você vai usar. Mas se ele tiver a integral, já pronto, x a f de x igual a de 1 a 2 de 4x2 menos 5 terços de x mais 1, por exemplo, tá certo? Então isso aqui eu tenho essa função e aqui eu tenho essa função aqui, né? f de x igual a isso. Para resolver essas duas funções, letra A e letra B, a gente vai seguir o mesmo passo igual para ambas as funções, né? Por exemplo, a letra A eu tenho a função f de x igual a 3x mais raiz de x no intervalo de 1 a 2, aqui meu limite inferior, né? Meu x1 aqui, e aqui meu limite superior, aqui meu x2. Aqui meu limite inferior, x1, aqui meu limite superior, x2. Por que eu faço isso? Porque quando eu vou fazer o trabalho resultante, é sempre o limite superior menos o limite inferior. E esses limites podem ser positivos ou negativos, tá? Porque o trabalho é uma grandeza escalar. Então, para calcular a letra A, por exemplo, eu tenho a integral da função 3x mais raiz de x, limitado entre 1 a 2, tá certo? Poderia ser menos 1 a 2, ou 1 a menos 2 aqui, seria menos 2 do mesmo jeito. Então, para calcular isso, aqui meu símbolo de diferencial, né? O que é que eu faço? Eu integro essa função, 3x, e somo com essa função, raiz de x. Quem é a integral de 3x? A integral de 3x é 3x, aqui eu tenho 1, né? Soma n mais 1, ou seja, 1 mais 1 é 2, sobre o mesmo resultado no denominador. 3x ao quadrado sobre 2. E quem é a integral da raiz de x? A gente viu na aula passada que toda integral de raiz de x é igual a quê? 2 terços da raiz de x ao cubo. Não é? Que a gente viu que isso aqui é x a 1 meio, vai ficar 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, né? Quando eu faço vai ficar 3 meio sobre 3 meio, que é 2 terços da raiz de x ao cubo. Então isso aqui já é um padrão. Então 2 terços de x ao cubo. Agora limitado a quanto? De 1 a 2. De 1 até 2. Pronto. Aí você vai substituir os limites, fazendo o trabalho 1 ou o trabalho 1 inferior, você escolhe. Sempre subtraindo o superior menos o inferior. O trabalho 1 eu vou chamar de para x igual a 2. Trabalho 1 para x igual a 2. Isso aqui não altera, gente, tá? Se eu fiz o inverso, trabalho 2 para x igual a 2, tá certo? Ou o contrário, não altera. Lembrando que é sempre este limite menos o inferior. Trabalho 1 para x igual a 2, você vai substituir. Então, no lugar de x, eu coloco 2. Então, 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 terços de 2 ao cubo. Isso vai dar um valor, né? Trabalho 1 vai dar 2 ao quadrado 4, vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6, mais 2 ao cubo 8, 8 vezes 2, 16, 16 terços. E posso colocar subtração, depois dividir se quiser, tanto faz. Vai dar um valor aqui, né? Ora, vai dar 5, alguma coisa, mais 6, 5,3 mais 6, vou colocar 11 aproximadamente, trabalho 1, aproximadamente 11,33 joules, tá? O trabalho 2 para x igual a 1, então onde tiver x coloco 1, 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 terços de 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, aqui vai dar 2 terços, aqui vai dar 3 meios. Então é
3 meios mais 2 terços, né? 3, isso aqui vai dar 3 meios mais 2 terços, ou seja, 0, então o trabalho 2 vai ser 3 meios mais 2 terços. O trabalho 2 é 1,5 mais 0,66, né? 1,5 mais 0,66, já tem aí a resposta, né? Mais 0,66, 2,16, aproximadamente 2,16 joules, certo? E quem é o trabalho resultante? O trabalho resultante vai ser a diferença, o trabalho resultante, ou seja, tal R, que é esse aqui, ó, é a diferença do trabalho 1 menos o trabalho 2. Então, o trabalho resultante vai ser o delta T, né? Delta tal, né? Que no caso do trabalho 11,33 menos 2,16, trabalho resultante, aproximadamente, menos 11,33, 9,17 joules. Esse seria o meu trabalho, certo? Aproximadamente isso aí, que dá uma dízima, né? 9,17. Ok, gente? Então é isso, é você saber separar, saber integrar nesse primeiro nível, né? Claro que não vai existir, claro que eu pedi a integração do cosseno, né? Do seno, para vocês pesquisarem, para vocês fazerem uma pesquisa de quem é a integral do seno, quem é a integral do cosseno, certo? Se vocês quiserem mais na frente, integral da tangente, isso aí vai ajudando vocês lá nas identidades trigonométricas que vai vir por aí no cálculo aí, tá certo? É bom você dar uma olhadinha nisso aí. A lista fica bem simples lá, vocês vão substituir o integral, né, π sobre 2, ver qual é a imagem, né, a função seno, eu coloquei de propósito mesmo para você dar uma olhadinha lá. Existem milhões de meios para vocês pesquisarem aí, tá certo? Você vai encontrar com relativa facilidade o limite de seno, de cosseno, para π sobre 2, 2π, tá certo? Quando é o seno de 180, cosseno. Então você vai encontrar facilmente aí e substituir e calcular o trabalho resultante. Se ficou dúvida, me aciona, tá? Tem problema nenhum que a gente está aqui para ajudar. E aí a gente vai começar encerrar o tópico, né, que é energia, né? A conservação da energia, tá bom? Então, eu vou apagar só essa parte aqui que vocês podem voltar o vídeo aí tranquilamente, né? Não tem problema. E vou apagar essas duas funções aqui para a gente falar sobre conservação da energia, tá? Então, o que é a conservação da energia? Conservação da energia mecânica, né? Da energia mecânica. Nós chamamos de energia mecânica EM, né? Energia mecânica. Então é o seguinte, na natureza nada é perdido, né? Tudo é um resultante de algo que já foi uma transformação de alguma coisa, tá certo? Por exemplo, quando eu vejo um ventilador girando, ele está girando porque é o resultado de uma energia elétrica que está chegando nele, claro, se ele for a energia alternada, né? A fonte de energia alternada, a corrente alternada. Então, é a energia elétrica que está chegando nele. Essa energia elétrica é capaz de acionar campos magnéticos, né, dentro daquele motor, que faz com que gire as pás do ventilador. Mas quando eu giro a pá desse ventilador, eu tenho uma energia mecânica, né? Por que mecânica? Existe um rolamento ali, tá? Que vai girar aquele eixo, que por sua vez vai girar as pás do ventilador. Que por sua vez, quando a energia elétrica é acionada no ventilador e uma parte dessa energia é transformada em energia mecânica para girar o ventilador, né? Existe uma coisa também que é o aquecimento. A gente coloca a mão lá, né, atrás lá no motor do ventilador e vai existir um aquecimento, que uma parte dessa energia também foi transformada em calor, tá? Então eu tenho 3 tipos de energia envolvida aí. E claro que falando sobre o movimento das hélices, eu tenho energia mecânica, que é a energia do movimento. Que movimento? O movimento de velocidade das pás, de rotação das pás do ventilador. Então eu tenho energia mecânica, gente. Energia mecânica como sendo a soma das energias. Energia mecânica
mecânica é igual à soma das energias, é M, né? Energia mecânica é M, é igual à soma das energias, é igual à soma das energias, é igual à soma, né, das energias cinética, tá? Cinética, que é o movimento e velocidade, né? Cinética e potencial. Potencial, que pode ser gravitacional, devido à gravidade, ou pode ser elástica, energia potencial elástica. Tá certo? Então, ó, tudo é uma transformação. Quando eu vejo alguém pulando em cima de um trapezista, né? Pulando em cima lá de uma haste, de uma corda elástica, tá certo? Ou quando ele cai em cima daquela rede lá de proteção, ele vai e volta, é porque houve uma transformação de energia. A energia potencial que ele estava lá em cima, ou seja, de uma certa altura H do solo, quando ele bate na rede, ela volta, transformou parte dessa energia, né, de potencial com cinética, da velocidade que ele desceu, mas bateu na rede e fez com que ele voltasse. Então transformou parte ou partes dessas energias em outra forma de energia. Tá bom? Tudo é transformação de energia. Tá? Até um simples LED lá ligado lá, estou emitindo lá luz, mas existe uma perdazinha de energia térmica, talvez tão pequena, seja insignificante, mas tem lá, tá certo? Então, ó, eu vou ver aqui, por exemplo, a energia cinética. Então, energia cinética, que eu chamo de EC, é igual a multiplicação da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, né? A energia potencial gravitacional, como sendo EP, eu chamo de EP, é a multiplicação da massa vezes G vezes H, né? A altura em relação ao solo. E a energia potencial elástica. Potencial elástica. Que é igual ao que eu chamo de índice EL, energia elástica, que é igual a K, x ao quadrado sobre 2. Então, essas três equações aí é um conjunto de um princípio de uma conservação, certo? A energia mecânica é igual à soma das energias cinéticas. Então, a energia mecânica, ó, é igual à soma da energia cinética mais energia potencial. Essa energia potencial pode ser gravitacional ou pode ser elástica. Tá certo? Então, ó, quando eu digo uma esfera cai de uma certa altura H, calcule a velocidade com que ela chega ao solo, ou calcule a velocidade imediatamente antes que ela chegue ao solo. Por que eu estou perguntando isso? Porque se ela estava em repouso no solo, em relação ao solo, eu tinha uma certa altura. Se existe uma certa altura, então lá em cima eu tenho energia potencial gravitacional. Quando eu solto ela, ela ganha velocidade, ela começa a ganhar velocidade, ela começa a perder a altura, mas ganha velocidade. Então houve uma transformação de quê? De energia cinética em energia potencial. Ora, mas quando essa esfera vai chegando lá embaixo, encontra uma mola. Ora, se ele encontrou uma mola, é porque foi um resultado do quê? Da soma da energia potencial que lá em cima vem descendo com energia cinética, com a velocidade, e quando ela bate na mola, transforma a soma dessas duas energias, cinética e potencial, em energia elástica. Então observe como é interessante isso, né? A gente, todo tempo aí, gente, a gente não percebe, mas haver diversos tipos de transformação de energia, tá? Então, a conservação de energia é isso, é saber quais foram as energias envolvidas no processo, tá? E utilizar o seu princípio de transformação, que é a energia mecânica, que é a soma das energias cinética e potencial. E essa energia potencial pode ser gravitacional devido à altura ou potencial elástica devido à elasticidade de algum objeto. Não precisa ser só uma mola, né? Pode ser um colchão, pode ser uma liga, uma borracha. Tudo que se elasteça, eu tenho energia potencial elástica. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó,
Por exemplo, uma esfera, exemplo, né? Exemplo, uma esfera de massa M, por exemplo, ou seja, uma esfera, certo? Cai de uma altura 5 metros em relação ao solo. Certo? Em relação ao solo. Vamos supor que essa esfera tenha partido do repouso, estava lá parada, uma esferazinha, está parada aqui, eu soltei ela, tá? Em relação ao solo, 5 metros. Vamos supor que repouso, tá? Essa esfera está em repouso. Estava em repouso. Qual a velocidade da esfera? Qual a velocidade da esfera ao chegar no solo, né? Qual a velocidade dela que chegou um segundo antes de chegar ao solo? Qual é a velocidade dela, tá certo? Ao chegar no solo. Qual a velocidade que ela chegou, tá certo? Vamos supor que despreze todos os atritos, né? Não existe atrito. Despreze os atritos. E vamos adotar G, que é o valor da constante gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então o que é que a gente tem? A gente tem uma representação simples, né? Uma esfera. E aqui eu tenho o solo, o nível do solo aqui. O nível do solo. E eu quero saber essa altura dessa esfera, né? A altura dessa esfera aqui. Foi dado um problema. 5 metros, tá? Altura de 5 metros. Uma esfera aqui de uma massa M qualquer, tá? Observe que ele não deu a massa M. Então, eu quero calcular qual é a velocidade da esfera ao chegar nesse ponto aqui. Ela partiu. Qual é a velocidade da esfera ao chegar aqui? Qual é a velocidade dela? Então, é um problema típico de conservação de energia. Então, como é que a gente resolve esse problema? Tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, um ponto A. A esfera estava lá em cima, parada lá em repouso, tá certo? E aqui o ponto B, vou chamar aqui, o ponto onde a esfera tocou o solo. Então eu quero saber qual é a velocidade da esfera exatamente quando ela chegou no ponto B. O que é que eu faço? Então eu tenho que olhar para as três equações aqui, ó, saber o princípio da transformação de energia mecânica, que ela não se perde, ela é conservada. Então, ó, qual é a energia que a esfera tinha no ponto A? É energia elástica? Tinha alguma mola no ponto A? Não. Poderia ter um problema, uma esfera está presa a uma mola e após ser liberada cai de uma altura de tantos metros. É outro tipo de problema, tá certo? Mas aqui não. Estou segurando a esfera aqui, ou simplesmente alguém tocou nessa esferinha e ela desceu. Então a esfera está aqui. Ela cai. Se ela tem uma certa altura H, ó, em relação ao solo, então eu tenho energia potencial no ponto A, que eu vou chamar energia potencial gravitacional do ponto A. Quando a esfera vai caindo, ela vai perdendo altura, né? Obviamente vai perdendo altura, vai chegar no solo, mas vai ganhar o quê? Velocidade, né? Ela vai ganhar velocidade. Quando chega no ponto B, o que é que ela ganhou? Ela ganhou energia cinética, porque tem, ó, velocidade. É porque o problema está pedindo. Até porque o problema está pedindo a velocidade. Então, o que foi que aconteceu? Qual é o fenômeno? Ela transformou, né? Já que não tem atrito, né? Não tem atrito nenhum, porque existe atrito da força de resistência do ar, né? Mas não tem. Então, ó, e outros atritos, a energia potencial no ponto A, ela é transformada, né, parte dessa energia é transformada em energia cinética. Então, a energia, o que eu faço? A energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Tá certo? Então, a energia mecânica do ponto A, quem é? É a energia cinética em A mais energia potencial em B. Quem é a energia mecânica em B? É energia cinética em B mais energia potencial em B. Tá certo? Mas a cinética de A tem? Não, porque ele estava parado aqui. Ó, só existe cinética quando tem movimento, quando tem velocidade. Se não tem velocidade no ponto A que ela estava parada, então a energia cinética em A é zero. Né? Tem energia potencial, perdão, aqui é A, né? Tem energia potencial em A? Tem. Né? Foi o que eu estava calculando.
A energia mecânica em B. Tem energia cinética em B? Tem, né? Porque é a velocidade que ela vai chegar aqui, que eu quero achar. Tem energia potencial em B? Não, porque a esfera foi descendo e perdendo altura, chegou no solo, zerou. Aqui é o meu nível de zero, né? O solo é zero, nível zero. Então, a energia potencial em B é zero. Sobra o quê? A energia potencial em A tem que ser igual à energia cinética em B. Qual é a equação da energia potencial? Tá aqui, ó. M vezes G vezes H. Então eu coloco aqui, ó. M vezes G vezes H. Qual é a equação da energia cinética? M V ao quadrado sobre 2, né? Ora, se tem um M aqui, ó, eu posso cortar. É por isso que o problema não deu a massa aqui. Então, quando se envolve energia potencial e energia cinética, a massa é desprezível. Sobra o quê? Sobra o quê, então? Sobra que toda vez que esse tipo de problema pedir a velocidade, que o corpo cai de uma certa altura H e perde a velocidade no ponto B, então a velocidade é quem? Ó? Multiplicando esse 2 aqui por GH, a velocidade será quem? A raiz de 2 vezes G vezes H. Tá certo? A raiz de 2GH. Quando eu substituo essa raiz de 2GH por números, o que é que a gente tem? Apagando essa parte aqui, a gente vai calcular aqui. Bom? Então, ó, quando eu faço isso, a gente tem V é igual a raiz de 2 vezes G vezes H. Ora, então V é quem? V no ponto B, né? Essa velocidade no ponto B. Essa aqui é VB. VB. Então VB é quem? 2 vezes G 10 e H 5. Tudo isso raiz quadrada. Ora, 10 vezes 5, 50, vezes 2 dá 100. Raiz de 100, a raiz de 100, VB, é igual a 10 metros por segundo. Então, quando a gente escuta muito por aí nos jornais, né? Uma criança estava brincando lá, já teve vários acidentes, né? Criança caiu de uma janela, de uma certa altura H, né? Uma certa altura, no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, tem uma altura de 10, 20 metros, tá certo? Então, quando ela cai, tá? Simplesmente cair, ela vai passar por transformação. A altura que ela estava em relação à janela, em relação ao solo, né? Ela vai perder aquela altura, mas vai ganhar a velocidade. Então a velocidade dela ela é a multiplicação de 2GH. Isso a gente desconsiderando o atrito, né? Resistência do ar e outros atritos aí, aerodinâmicos, etc. Mas se eu desprezar os atritos, 2GH. Multiplicando 10 metros por segundo. Tá certo? Não tem o que fazer. É a mesma coisa se eu tiver um problema. Eu tenho um problema, vamos chamar esse problema 1. Um problema 2. Eu vou ter aqui, vou deixar uns probleminhas para vocês com uma atividade. É o seguinte, eu tenho aqui uma mola, tá certo? Uma mola aqui, presa, ó. Uma mola presa em determinado ponto, tá certo? E uma esfera aqui, ó. Uma esfera de massa M se desloca com essa velocidade aí. Essa mola tem uma constante K e um comprimento X. Tá? Aí eu vou dar os dados. Massa meio quilo, certo? O valor de K é a constante 10 newtons por metro e o valor do comprimento da mola sem deformação 10 centímetros. A mola vem com a velocidade V, tá? Velocidade V, que vai bater nessa mola. Qual a velocidade da esfera? Qual a velocidade da esfera? Certo? Qual a velocidade da esfera ao colidir contra a mola? Certo? A gente sabe que quando essa esfera bater na mola, evidentemente vai haver uma deformação dessa mola, né? Vai haver uma deformação aqui dessa mola e essa mola vai ser deformada aí X milímetros, né? Mas eu não quero isso, eu quero a velocidade da esfera ao colidir com a mola. É o mesmo princípio lá da energia potencial gravitacional com a energia cinética.
Só que eu não tenho aqui energia potencial porque não tem altura, mas tenho energia elástica da mola. Então o que é que eu faço? No ponto A e o ponto B é o momento em que ela toca na mola. Tá certo? Porque eu poderia pedir também qual foi a deformação da mola em centímetros, sabendo que o comprimento da mola era X. Tá certo? Então só era calcular e depois subtrair pelo comprimento natural dela, né, em repouso, que é 10 centímetros. Mas aí é outra história, tá? Então, como é que eu faço? Mesma coisa, energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Sempre assim. Energia mecânica em A, energia mecânica em B. Ou energia mecânica em A, energia mecânica em C, em D. Tem que analisar os pontos da figura, do problema. A energia mecânica em A, quem é? Energia cinética, né? Porque a esfera vinha com uma velocidade V. Não tem potencial porque não tem altura. Ela não estava acima do solo. Então, energia potencial. Energia em potencial, a fórmula é, tá ali, ó. mgh. Quando ela bate na mola, a mola deforma. Então, parte dessa energia cinética transformou em energia elástica. Tá certo? Ora, a energia elástica é o que? Qual é a expressão? K x ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, ó, se eu ajeitar aqui, eu quero o valor de... Perdão, gente. Energia elástica, cinética, né? Falei uma coisa e escrevi outra. Então, a velocidade em A ao quadrado, né? mv ao quadrado sobre 2, né? Coloquei energia potencial, energia cinética. Vinha em A. Tem energia cinética aqui, ó. Cinética em A e energia potencial elástica em B. Então, ó. É o mesmo denominador, então posso cortar. Tá certo? Sobra o quê? mv ao quadrado igual a kx2. Então, calculando aí, ó. Vou apagar aqui esse primeiro. Vocês podem voltar o vídeo aí tranquilo, né? Então, ó. Apagando esse primeiro problema 1 aqui. O que é que a gente vai ter? mva ao quadrado igual a kx ao quadrado. Eu tenho m, tenho k, tenho x, só que o único problema é que o x está em centímetro. O k, newton, metro. Então, se eu transformar de centímetro para metro, basta dividir por 100. 10 centímetros tem 0,1 metro. E coloco lá, ó, vai ficar o quê? A massa, meio quilograma, 500 gramas, né? Meio quilograma. 0,5. VA ao quadrado, é o que eu quero. VA ao quadrado. Igual a K. K é o valor da constante da mola. É o quanto ela consegue se deformar, né? 10 newtons por metro vezes x, que é 0,1 ao quadrado. E aí, ajeitando aí, calculando, velocidade ao quadrado, velocidade vai ser 10 vezes 0,1 ao quadrado sobre 0,5. Isso aqui, ó, raiz quadrada. Calculando isso aqui, você vai encontrar a VA, vai ser igual a quanto? Bom, é uma velocidade pequenininha, né? Porque eu tenho aqui, ó, 0,1 ao quadrado, 0,01 vezes 10 dividido por 0,5, 0,2. Eu tenho uma velocidade aproximadamente de 0,45 metros por segundo. Tá certo? Então seria a velocidade aproximada dessa esfera ao colidir contra a mola. Então, gente, esse foi só o inicial para a gente ter uma ideia de como se comporta a conservação da energia em movimentações de objetos que estão a uma certa altura do solo, que estão com uma velocidade qualquer, ou se ela colide contra um objeto elástico. Tá certo? Sempre é o princípio da transformação. Na apostila tem vários exercícios. Eu vou preparar uns 3 ou 4 problemas para vocês, só sobre conservação de energia. Né? Os 4 problemas, 5 problemas, não sei. Vou olhar lá direitinho, bem específico, para a gente, para vocês entregarem. Tá bom? Por hoje é só. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, me acione. E espero que vocês tenham entendido e não tenham ficado nenhuma dúvida. Ok? Um forte abraço e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau.